9 meses sem água, gente. Essa é a realidade dos moradores do Jardim Progresso, em Ribeirão Preto. No bairro Nova Aliança, o problema se repete. A água não chega às torneiras desde o último dia 3 de julho. Mas a conta, essa sim, é entregue em dia e todos os meses. Nas torneiras, sem água. Nas máquinas de lavar, roupas sujas. No Jardim Nova Aliança, enquanto o senhor Fausto era entrevistado por nossa equipe, a chegada do caminhão-pipa para abastecer as caixas d'água confirmou o problema. Não tem água. É um problema muito sério, falta de água, né? Para você tomar banho, para você fazer a higiene do banheiro, do sanitário, não tem água para fazer higiene. Fica uma situação muito difícil para o morador não poder lavar roupa, comida. Para beber é mais fácil que comprem fora e traz para água para beber. Mas para manutenção do apartamento no dia a dia faz muita falta. Todo esse caminhão mesmo que está aqui está entregando no prédio ao lado aqui. O prédio onde Virgílio é síndico fica no mesmo bairro. Os papéis em suas mãos estão cheios de números anotados, todos protocolos. Apesar da quantidade, assim como a água, a solução ainda não chegou. Eu estou cheio aqui dos protocolos, olha os protocolos, aí, estou cheio dos protocolos aqui, ó. É protocolo todo dia, 2 protocolos, 2 chamadas por dia. Quando vem? E o povo não entende, o morador não entende. É a reclamação de gente que não consegue limpar a casa, gente que não consegue tomar um banho, não consegue fazer uma higienização correta, entendeu? Essa é a reclamação de todos, é unânime isso aí. No caminho do prédio onde mora Adriana, mais caminhões-pipas. A moradora do Nova Aliança afirma que, para suprir as necessidades dos moradores do residencial, são necessários inúmeros caminhões. Apesar dos responsáveis estarem disponibilizando o serviço, devido às diversas solicitações, o atendimento não é imediato. Agora, o prejuízo também pesa no bolso. Comprei várias vezes caminhão-pipa, várias vezes, aproximadamente em cada condomínio, cerca de R$7.000, R$8.000. 60 mil litros aqui dá em torno de 6 caminhões. No outro, 7, 8, entendeu? Então, por semana, você multiplica. No Jardim Progresso, a água virou luxo. São 9 meses sem saber o que é abrir a torneira e ver a água saindo. Ivete conta que tudo começou após o recapeamento da rua. Não tem água para lavar roupa, nós não temos água para fazer comida, entendeu? E não é só eu, o Jardim Progresso quase inteiro está sem água. Há 9 meses que nós não temos água. Em todos os casos, o Serviço de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, SAERP, foi procurado. Mas, para todos, a resposta não vem com solução. Não tem resposta. Falaram que vão fornecendo caminhão-pipa. Quebra, chuveiro, passar no encanamento, é um monte de problemas. Manutenção da bomba, não tem a peça, sabe? Essa é o papo dos caras. É sempre isso aí. E nós não tem tempo de estar lá todo dia ir lá, porque nós estamos sem água há 9 meses. Todo mundo aqui sabe. A resposta é que a semana que vem vai resolver. Vamos esperar. A situação interfere diretamente na vida e na rotina dos moradores. O descontentamento cresce ainda mais quando a conta de água chega às residências. E a taxa vem. R$48, né? É pouco, Mas para a gente é muito porque nós estamos sem água. Por parte dos moradores, tudo que era possível para amenizar o problema já foi feito. Agora o apelo é para que os responsáveis também façam a sua parte. A única coisa que eu acho não, que tem que ser feito, é resolver o problema. Se o problema é fazer um outro poço, abrir um outro poço, que seja da maior urgência possível. E gostaria que eles olhassem com bastante carinho para a população desse bairro, tá? Porque o João Rossi também estava sem água, a panificadora, o Mercadão Novo, vários locais, e é pontuais. Quero entender por que alguns edifícios têm e nos nossos 2 edifícios aqui não tem. Mariana Robert para o Jornal da Clube. Sofrimento, hein, gente? A SAERP informou que atua lá no Nova Aliança com a troca de equipamentos e ajustes na rede, enquanto aguarda a licitação emergencial para a construção de um novo poço. Esclareceu ainda que caminhões-pipa podem ser solicitados pelo 0800 115 0115, 0800 115 0115. Já com relação ao Jardim Progresso, esclareceu que uma nova vistoria será feita após ações realizadas lá em fevereiro para corrigir falhas no abastecimento.
E ao vivo no nosso canal digital da Clube está Marcelo Marini Pereira de Souza, professor de Políticas Ambientais, a quem eu já agradeço pela presença aqui, desejando uma ótima semana, professor. Quais os fatores, na análise do senhor, podem estar motivando essa constante falta d'água em bairros como o Nova Aliança e o Progresso aqui em Ribeirão Preto? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Bom, são duas situações bastante diferentes. O comum é a falta de água. O Jardim, ambos aproximadamente da década de 1980. O Jardim Progresso foi uma ocupação, o antigo horto foi ocupado, portanto, um desenho próprio de ocupaçõões. Não existe desenho. Já o Nova Aliança, ele é um loteamento regular. Foi feito poço, aprovações, etc. Então, no caso do Nova Aliança, me parece um uso acima do previsto de água. Portanto, a escassez é nesse sentido. No caso do Jardim Progresso, ao contrário, ali acumula-se um pessoal de condição de vulnerabilidade, o que são soluções completamente diferentes para um caso e para o outro. O comum, a falta incompreensível de tanto tempo de água, né? Professor, no caso do Progresso, são 9 meses sem água. Os moradores afirmam que foi após o recapeamento lá de uma rua. Esse recapeamento, então, talvez pode ter afetado o abastecimento, a rede de distribuição de água, mas está estranha essa história em 9 meses. 9 meses é um absurdo, mas o recapeamento só se tirou encanamento existente, uma coisa não leva a outra, não vejo de imediato uma ligação entre eles. O que de fato ocorre lá no Progresso, no loteamento, eu esqueci qual Progresso, Jardim Progresso, que fica ali no antigo horto municipal, ali é uma população de baixa renda. É difícil você suprir água em loteamentos como esse. Por quê? Boa parte das casas não tem a caixa d'água particular. E quando tem, elas são de baixa capacidade, 250 litros. Portanto, é muito difícil você suprir, mesmo que emergencialmente, a falta de água. E pior, esse pessoal costuma, pela condição econômica, não ter recurso para ficar adquirindo água. Portanto, ou o Saerp dará uma atenção especial, ou o sofrimento lá é multiplicado. Esse é o problema muito grave a respeito do Jardim Progresso. Ela tem que existir uma operação especial pelas particularidades existentes. A inexistência de uma caixa d'água do Saerp, de um sistema público de abastecimento eficiente, são mais de 40 anos dessa ocupação. Não é possível aceitar isso facilmente, né? Professor, e qual que é o papel dos responsáveis nesses casos? Há penalidade quando essa falta de água é prolongada, se estende por tanto tempo assim? Sim, esse é um aspecto importante que eu quero salientar. Como aquele síndico, ele havia anotado todos os documentos, solicitações, etc., não atendidas. Da mesma maneira, as pessoas têm esse contato com o serviço de água, no caso o Saerp. Então, o que eles devem fazer? De posse dessas tentativas frustradas de resolver o problema, eles devem procurar a Defensoria Pública para a reparação dos danos materiais e morais. Certamente a Defensoria Pública abrigará esses pleitos e fará com que o Saerp seja responsabilizado pela ausência do serviço prestado. É muito claro isso no Código do Consumidor, etc., que o serviço público de água é um bem comum, é um direito do cidadão e não pode ficar sem água. Certamente a Defensoria Pública abrigará essa questão, posto que é de um coletivo bastante grande, em especial o pessoal do Jardim Progresso, que necessita de água e não tem condições desse abastecimento, mesmo que precário, ser resolvido. Então, esse é o assunto importante. Gente, procure a Defensoria Pública, vão atrás dos seus direitos. Isso é democracia, ir atrás dos direitos que nós temos. Professor de Políticas Ambientais, Marcelo Marini Pereira de Souza, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui. Um abraço e até mais. Até mais.